Sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição do Conselho em Revista, edição em que a saúde irá ser o tema forte em cima da nossa mesa de análise. Contamos, como habitualmente, com os comentários de António Alexandre e de António Paiva, sendo que nos pode acompanhar pelas frequências 98, 92 FM, ainda pelo site radiohertz.pt e sem esquecer a plataforma Mel, aqui para clientes desta operadora, bastando carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar-se o código 92 9800. Vamos então dar início a esta edição de Conselho em Revista, sendo que a atualidade do Conselho de Tomar, precisamente, tem sido marcada pela entrevista exclusiva do Secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, entrevista à Hertz, em que o governante considerou e deixou claro que a urgência médico-cirúrgica não iria regressar ao Hospital Nossa Senhora da Graça em Tomar, ficando exclusivamente, como já acontece, na unidade hospitalar de Abrantes. Já houve lugar a várias reações de diversos quadrantes políticos, pelo que vamos então agora dar conta das opiniões dos nossos comentadores relativamente a este tema, um tema que tem marcado, tal como sublinhei, esta atualidade. Começo por António Paiva, saudando e agradecendo-lhe mais uma vez a sua presença nos nossos estúdios. Boa tarde, seja bem-vindo. Foram declarações do Secretário de Estado da Saúde que mereceram, até agora, da parte de todos os quadrantes políticos, uma reação de repúdio, acrescento eu, também de surpresa. Mas para quem está de fora deste processo, haverá assim tanta surpresa que um Secretário de Estado, neste caso alguém com responsabilidades na área da saúde, diga em Tomar que o hospital não irá voltar a ter urgência médico-cirúrgica. Alguém de facto acreditaria que esta valência a curto prazo poderia regressar? Muito boa tarde aos ouvintes. Em primeiro lugar, deixe-me dizer uma coisa que acho básico. Eu acho que um secretário de Estado nunca pode dizer isso, não é? Porque nunca pode dizer que há coisas que nunca vão acontecer no futuro. É o primeiro, eu acho que é dos primeiros, os nossos governantes têm de ser os primeiros a saber que eles são governantes, que eles passam e que as coisas vão mudando ao longo da vida e não há nada que seja definitivo. O que o Sr. Secretário de Estado com certeza quereria dizer é que ele próprio entende que se deve manter a urgência médico-cirúrgica em Abrantes. E isso é outra questão. Isso é, digamos, um compromisso que o Partido Socialista tem com a Câmara de Abrantes e que quer manter. E, portanto, aqui quem está enganado, em minha opinião, é provavelmente a Câmara de Tomar e os deputados do Partido Socialista de Tomar, porque não estão a conseguir, junto da sua, digamos, da Assembleia da República e, portanto, do Partido Socialista no geral, digamos, essa alteração naquilo que é o programa funcional dos 3 hospitais. E eu estou a dizer isto com este rigor por uma razão muito simples, porque me parece mais do que óbvio que há aqui uma falta de diálogo, nomeadamente entre aquilo que são as forças políticas representantes do Médio Tejo e aquilo que é o que pensa o Governo como um todo. A gente sabe que o Governo anda meio perdido e, portanto, não sabe bem se quem manda é o Bloco de Esquerda, se o Partido Comunista ou se o próprio Partido Socialista e, portanto, um Secretário de Estado. Depois é mais fácil ser afirmativo perante, digamos, outros, do que propriamente na sua gestão. Porquê é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto por uma razão simples. Já quando estava na Câmara, defendia isto. A urgência médico-cirúrgica em Abrantes, no que diz respeito à população que a unidade do Médio Tejo serve, ou seja, os 3 hospitais servem uma dada população. E a urgência médico-cirúrgica, que digamos que é aquela, a básica, é aquela que conduz para a médico-cirúrgica, é preciso, se calhar, esclarecer as pessoas qual é a diferença entre urgência básica e urgência médico-cirúrgica. A básica é aquela que, no fundo, faz a triagem dentro do hospital e aqueles que estão pior, que precisam de uma intervenção mais especializada, e esses vão para a médico-cirúrgica, e a médico-cirúrgica de Abrantes, na maior parte dos casos, até nem responde por falta de condições e, portanto, vão diretamente para Lisboa, para São José ou para Santa Maria. Portanto, o que está a acontecer
com esta falta de planeamento a sério é que muitas vezes até vão diretos de Tomar para Santa Maria. E, portanto, mas a questão que se está a colocar aqui é perceber, e o mesmo acontece com a maternidade, perceber que no momento em que se cede politicamente, e foi o que aconteceu, foi logo de início uma cedência, no tempo do engenheiro Guterres, uma cedência à Câmara de Abrantes, e, portanto, a colocação de duas, quer a urgência médico-cirúrgica, quer a urgência de... Pediatria. A pediatria, e estas duas estão no lugar mais descentrado de onde está a população, quero eu dizer. Nós aqui temos Tomar e Orém, portanto, com uma população quase de 80 mil habitantes. Depois tem entroncamento Torres Novas, parte da Alcanena, portanto, ali com quase 60 mil pessoas. E do outro lado tem 20 mil, pouco mais, um pouco de Pontessor, não tem mais. E, portanto, o que é que quer? Você tem quase 2/3 do Médio Tejo a ter de se deslocar para um lugar que está completamente descentrado. E depois a desculpa é sempre a mesma, é de que nos anos 70, creio eu, não é? Houve alguém que ofereceu um terreno e pronto, e construiu-se lá o hospital. Completamente descentrado daquilo que seria uma unidade que podia servir todo o Médio Tejo. E estou a dizer isto nesta lógica. O erro persiste. E o erro é puxar para ali. Vamos lá ver. Ponha-se no lugar de um casal novo que tem uma criança. E, portanto, entre ir a Abrantes ou ir a Coimbra, que diferença faz neste momento? Que diferença faz? Ou seja, há transportes públicos que garantam o acesso ao Hospital de Abrantes e, portanto, fica facilitado em relação a Coimbra? Então, se há, claro, que então uma mãe jovem vai optar por usar o transporte público. Ainda há bocado induziu em erro, porque a pediatria está concentrada em Torres Novas, a maternidade... A maternidade. Era a maternidade que eu queria dizer. Exatamente. E não me vinha a palavra e eu peço desculpa. Portanto, era a maternidade que eu queria dizer. Portanto, uma pessoa que está grávida, que precisa do acompanhamento e vai ter o seu filho. E vai ter o seu filho no local onde foi acompanhado. Ninguém tenha dúvidas disso. E, portanto, se a maternidade estivesse localizada em Tomar ou em Torres Novas, num lugar mais central, eu não tenho dúvidas que hoje tinha muito mais nascimentos nessa maternidade do que aquilo que veio a acontecer, que se estava a ver que viria a acontecer. Portanto, quem estudou este princípio e quem mantém este princípio, que é o que está a acontecer com este secretário de Estado, quem mantém este princípio sujeita-se a deitar dinheiro fora, que é a deitar dinheiro para pouca utilização. E depois vem a frase contrária, que é, mas afinal, nós vamos fazer esses investimentos todos para números tão baixos no Médio Tejo? Sem perguntar primeiro porque é que os números são baixos. Os números são baixos porque, infelizmente, entre um casal jovem entre ter de gastar dinheiro na viagem daqui até Abrantes e em Abrantes não ter condições, ou daqui até Coimbra e em Coimbra ter condições, vai para Coimbra. Claro. E, portanto, o Médio Tejo, a função que era do Hospital do Médio Tejo, fica por servir. Aqui é que está o principal problema. E era nisto que se deviam concentrar os deputados do Partido Socialista, a Câmara Municipal, e insistir nisto desde o início. E é desde o início que temos vindo a insistir nisto, desde o momento, e como sabe, a luta por ter o hospital em Tomar até nem começou no meu mandato, mas era esta constante que deveríamos nós em Tomar manter para que alguém, de uma vez por todas, percebesse efetivamente se não há aqui uma tentativa de deslocar 2/3 da população para um lugar que está completamente descentrado. E só há uma desculpa que eu aceito e mesmo assim põe Torres Novas e Abrantes em pé de igualdade. Pelo menos Torres Novas e Abrantes em pé de igualdade. Que é a desculpa de que a urgência médico-cirúrgica é numa lógica nacional e é para um eventual acidente na autoestrada A23 e, portanto, a questão da catástrofe. O Alexandre também já deve ter ouvido esta desculpa. É a única que se poderá dizer, sim senhor. Então, porquê é que não é em Torres Novas? Porquê é que é em Abrantes? Está a ver? Ou seja, porquê? Porque o acidente tem grande probabilidade de ser mais perto de Abrantes? Ou porque, efetivamente, desde que o deputado, como é que chama o deputado que foi Ministro da Administração Interna, Presidente da Assembleia Municipal? O Lacão. O Lacão. Ou o Lacão teve mais força que os deputados socialistas de Tomar? Epá, é só nisto que nós nos concentramos. E esta falta de
pôr os pontos nos is e fazer, digamos, ver que efetivamente há aqui, ou nos explicam que efetivamente não estão interessados no desenvolvimento do Hospital do Médio Tejo e pensam vir a ter um hospital distrital, antigo, baseado em Santarém fundamentalmente, não é? E isso nunca vai pegar, porque nós estamos demasiado próximos de Lisboa, a comunicação é fácil e, portanto, hoje... Ou de Coimbra. Ou de Coimbra, exatamente. Hoje, felizmente, a população de Tomar está bem servida. Mas é a população como eu, você ou aqui o Alexandre, aquela que tem dinheiro para ir de carro e ir a estes lugares. E eu estou a pensar é naqueles que não têm condições. Ou seja, já que cometeram este erro, então, pelo menos, garantam as ambulâncias para lá e para cá gratuitas, garantam o transporte gratuito para estas pessoas poderem visitar os idosos que lá ficam. Agora, não sujeitem pessoas que por acaso caem na urgência ainda ficarem lá sós e abandonadas sem ninguém as poder visitar quando não têm pessoas que tenham condições para ir de carro visitá-los. António Alexandre também, boa tarde, seja bem-vindo. Ficamos então com esta ideia. Aliás, é uma ideia que nos acompanha desde que foi feita esta reformulação no Centro Hospitalar do Médio Tejo e até já houve alguém que avançou com este termo. Os lobbies políticos de Abrantes falaram mais alto no que diz respeito à distribuição de valências. A palavra é essa mesma. É óbvio, é óbvio. E as pessoas percebem isto? É óbvio. As pessoas, população. As pessoas já se habituaram a viver com isto, porque no fundo, vamos lá ver, a gente tem que recuar ao 25 de Abril ou ao 24 de Abril para perceber o que é que estamos a viver. Até ao 25 de Abril era a influência das pessoas em determinada zona que faziam o progresso das terras. E, portanto, nós em Tomar muitas vezes ouvimos falar antes do 25 de Abril em pessoas como o General Oliveira, que por razões político-partidárias de vistas curtas, as pessoas não reconhecem que foi um tomarense com capacidade de influência e que influenciou a vida de muitos tomarenses e também da própria cidade. Ao tempo, e houve outros noutras épocas. Depois do 25 de Abril, o que é uma realidade clara que Tomar nunca teve peso político. Nunca teve peso político. Tirando uns picos um bocadinho melhores, e houve no processo político após o 25 de Abril, houve aqui ou ali algumas pessoas que tiveram algum destaque a nível nacional e algum peso político e foram conseguindo algumas coisas. E de vários partidos. Lembro-me do Dr. Manuel Machado no CDS, o Miguel Relvas no PSD e outras figuras. E no PS também alguma aqui ou ali umas coisas. Mas nunca foi aquele peso que outras terras tiveram. E que motivou o crescimento daquelas terras. E motivou as regiões funcionarem. Portanto, é aquilo que o IG Paiva aqui estava a dizer. O peso político. Portanto, a diferença entre Tomar e Abrantes está aqui. O peso político. E quando as pessoas... E eu andei no processo político, até se calhar politicamente mais envolvido com o IG Paiva. O IG Paiva teve aqui este período na política autárquica, mas eu andei envolvido mesmo no processo político em termos de partido e, portanto, na distrital, na nacional, fiz parte desses órgãos todos e, portanto, ainda envolvido nisso tudo. Nunca tive uma posição, mas elevada de influência, mas lidei com os influentes, lidei com o Jorge Lacão, que aqui há pouco o Engenheiro Paiva falava. E, portanto, eram pessoas que reivindicavam para a região, mas reivindicavam também para eles. É aquilo que eu faço, que o Engenheiro Paiva faz, qualquer um de nós faz. E se estamos num lugar, se tivermos alguma influência, fazemos as coisas andar. O que acontece aqui na saúde é a mesma coisa que tirando a um muro um tijolo. A gente tira ao muro um tijolo e o tijolo não mexe. Se calhar até é bom, porque às vezes, por exemplo, o buraco se abre no muro, dá para a água passar e o muro aguenta-se. Mas se a gente começar a tirar um tijolo, dois tijolos, três tijolos, o muro cai. O que acontece em Tomar na saúde é que se foi tirando a importância a Tomar em termos de saúde. A Tomar, tirou-se a Torres Novas, e tudo para levar para o sítio errado. E aqui o Engenheiro Paiva fez aqui, na sua intervenção, uma explanação que levou-nos a ver aquilo que já temos, muitas vezes ouvimos, mas muitas vezes a gente ouve as coisas, mas não as retém. E eu já tenho retido esta intervenção que o Engenheiro Paiva aqui faz, porque é a realidade. Que é, vamos perdendo ao longo do tempo, e vamos perdendo sempre ao mesmo sítio, e vamos perdendo para o sítio que está nos olhos da cara, é o sítio menos provável para ter as coisas, porque onde não está a população. Portanto, a saúde tem que estar ao pé das pessoas, as pessoas estão mais a norte. Nada disto é feito em defesa do utente? Não, por uma coisa que a gente tem que ver, não é que eu fico assim incomodado quando vejo um secretário de Estado ou um ministro falar com aquela coisa de que, como o Engenheiro Paiva aqui também tocou numa coisa muito engraçada. As pessoas dizem que é tudo definitivo, não é definitivo naquele momento. Muda o governo, não é definitivo.
O problema é que, em coisas como a saúde, fala-se muito, e este Presidente da República agora tem falado muito nisso e puxa muito porque haja consensos entre os vários partidos e que os consensos mantenham ao longo do tempo e portanto, Portugal só pode progredir se existir. Esta é uma matéria onde nunca houve consenso, porque vive-se sempre navegação à vista. O Secretário de Estado agora, embora seja do PS, tem uma visão estreita, errada e contrária à maioria da população desta região. Ponto final. Isso é claro, é evidente, não há nada a contestar. Eu, do Partido Socialista, até saliento com mais força que outro qualquer adversário, porque é o meu dever, eu não faço favores ao Partido Socialista. Eu, para ser membro do... É a concepção errada de estar na vida e na política. Eu não estou no Partido Socialista porque sou do Sporting ou do Benfica. Eu do Sporting sou porque o meu pai era e eu sou um menino bem comportado, fazia o que o meu pai queria, às vezes. Neste caso fiz. Mas na política a gente não está por opção política. Mas não estou para fazer favores ao partido que eu sou. Eu sou porque eu acho que a minha intervenção política, e os cidadãos que me ouvem deviam pensar assim, em termos da política, assim, eu estou no Partido A para influenciar o Partido A a ser aquilo que eu quero. Para levar, não estou para ir a... Eu não vou ao partido como se fosse à missa. Aí também não vamos falar nisso, porque aí depois podia ser um assunto que podia começar a divergir de muitos. A questão é esta. Eu não estou no partido para receber ordens do partido. Eu estou no partido para dar ordens ao partido. Eu uma vez disse, curiosamente, em Vincennes, numa visita que nós fizemos a Vincennes, que nunca mais me esqueci isso, com o Rosa Dias, quando foi da germinação com a Vincennes. Há conversa com o Rosa Dias e tal, mais sobre a política, eu digo assim, onde eu estou está o PS. Ele ficou muito escandalizado. Eu continuo a afirmar 20 anos depois, onde eu estou está o PS. Porque eu sou o PS. O meu PS. E este PS que influenciou o partido. E se o partido não fizer aquilo que eu faço, eu não almoço. Voto contra. Sou contra. Divulgo fora, digo que sou contra. E eu mas sou... o Secretário de Estado da Saúde também pode pensar dessa forma. Pois pode, não, mas se calhar, com uma diferença. É que se calhar o Secretário de Estado nem é militante do PS. Eu sou. Não é? E o Secretário de Estado do PS tem uma visão estreita das coisas. Nem tecnicamente é capaz, porque o IG Paiva e muita gente, mesmo não sendo médico, consegue justificar com números, com realidade, aquilo que é evidente, que é a população não está em Abrantes, a população está em Tomar, Ferreira dos Reis, Orém, Torres Novas, e portanto não faz sentido. Há aqui uma coisa que eu gostava de dizer, que é outra coisa falaciosa que se diz sobre esta questão. Porque houve um erro, construíram-se 3 hospitais. Isto é tudo muito bonito. O ótimo é inimigo do bom. Só quem nem fez coisas é que não percebe. Mesmo fazer uma casa, quando a gente acaba de fazer a casa, por mais especialista que seja, chega a dizer, hoje não fazia assim. É evidente, mas quem vai à frente, isso é como assar sardinhas. Quem a puser primeiro lá no assador é quem come. E nós, sem tomar, se não tivéssemos construído o hospital, este hospital que nós temos novo, se não fosse este hospital, vendo os governos e o comportamento dos vários governos, porque não é só este que está a portar muito mal. Este governo está, em matéria de saúde, quer que isto fique bem claro, na minha opinião, a portar-se muito mal com a região, nomeadamente com Tomar. E com a região, porque também não está a fazer bem por Torres Novas e pelos outros concelhos e Orém. E, portanto, este governo está a ser miserável em termos de opção de saúde. Alexandre, deixa-me interromper aqui uma coisa só para lhe dizer o seguinte. Não tivéssemos nós lutado por o hospital... E estou a falar nós, porque foi o primeiro mandato que fiz como vereador, quando o Pedro Marques era Presidente da Câmara, foi nesse que se lutou para se construísse. Hoje nem a unidade básica tínhamos. A luta vale sempre a pena. Ou seja, acreditar que vamos para melhor, hoje teríamos um centro de saúde como tem Orém. Claro. Exatamente. E, portanto, estava-nos a convencer que nós até estaríamos muito bem com aquele centro de saúde, maiorzinho um bocadinho, e, portanto, estaria eventualmente em melhores instalações do que o Hospital da Misericórdia, e nós ficávamos por aí. Ou tínhamos o Hospital da Misericórdia. Ou tínhamos o Hospital da Misericórdia. Exatamente. Mas estaria toda a gente a fazer consultas da especialidade, algures em Torres Novas ou em Abrantes. Portanto, estaria esta gente toda a deslocar-se para fora. E o que me custa depois é ouvir o responsável por a unidade do Médio Tejo, não é? Depois dizer que o Sr. Secretário de Estado é uma pessoa da saúde. Se calhar aqui é que está o problema. Ora bem. A ideia de que nós na saúde sabemos o que é que os outros precisam. Ora bem. E os outros não sabem as necessidades que têm. E, portanto, a questão que eu gostava de colocar no que diz respeito a isto é, nós estamos aqui a falar em Tomar, e numa rádio que tem abrangência maior do que isso, e se calhar as pessoas de Ferreira do Zezo que nos estão a ouvir na Rádio Hertz, ou aqueles de Orém, estão a dizer, nós estamos ainda pior que vós, porque ainda estamos muito mais longe de Abrantes do que vós. Porque, então, quando se põe a questão
da deslocação de qualquer município que não tenha o nível de transportes que tem Tomar, Torres Novas ou o entroncamento, então essas pessoas é que é incrível, que passam o dia inteiro para chegar ao hospital, para ir visitar um familiar que esteja numa urgência. Portanto, quanto mais centrado isto estivesse, mais fácil era montar a mobilidade para acesso a esse hospital e mais pessoas eram servidas deste ponto de vista. Já demos passos importantes, atenção, é preciso também ver as partes positivas e tenho de aqui dizer que não nos podemos limitar a olhar para a saúde e pensar só unidade básica versus unidade médico-cirúrgica. Estamos a falar de que havia esta necessidade, estamos a falar de que a maternidade, se estivesse mais central, tínhamos ganho todos, quer a unidade do Médio Tejo como um todo, quer a população do Médio Tejo. Não admitir isto na saúde é um erro. Portanto, quem liderou a saúde até agora no Médio Tejo errou. O Lacão errou. Se diz assim, mas eu puxei para Abrantes e os abrantinos têm de ficar muito contentes comigo. Ok, mas ele, como deputado com responsabilidades no país, errou. Porque não serviu a maior população que deveria ter servido. Então, esta é que é a questão, sabe? E eu fui Presidente da Câmara de Tomar e sempre que tive em causa, sempre que estava em causa também o benefício de Ferreira do Zezer, eu entendia que havia necessidade de solidariedade. Porque na política você tem de servir o maior número de pessoas possível. Por isso é que depois obtém mais votos. E só ganha com isso. O maior número de pessoas possível. Porque essa é que é a ideia, é servir o maior número de pessoas possível. E o PS errou aqui. Deixe-me dizer-lhe onde é que eu acho que a evolução se vai fazendo apesar de tudo. Eu faço questão de manter as consultas no centro de saúde. E, portanto, tenho médico de família e entendo que devo fazer estas visitas ao médico de família, independentemente das possibilidades e de outros médicos que vão acompanhando a minha saúde e a saúde da minha família. E, como tenho assistido à evolução do centro de saúde em Tomar e daquilo que era no passado e que está hoje. E, efetivamente, estão médicos mais atenciosos, médicos com maiores preocupações com as pessoas, médicos jovens, e, portanto, esta preocupação de manter quadros, espero que esteja a acontecer o mesmo nos centros de saúde das freguesias, porque nós tínhamos casos onde, quando eu era Presidente de Câmara, tinha casos em que o médico só passava uma tarde e muitas vezes faltava e, portanto, as pessoas não chegavam a ter esse acesso. Espero que isso não continue a acontecer e, portanto, porque isto é fundamental, sabe, até para prevenir o número de urgências, até para a pessoa estar informada de onde para onde deve ir a seguir para... Agora, o que é que me custa nisto também? É depois termos este atendimento ao nível mais básico, portanto, ao nível da saúde familiar, e depois não ter a sequência para a unidade hospitalar. Sim. E depois você precisa de uma consulta de especialidade ou precisa de fazer este ou aquele exame e depois sai do sistema. E, portanto, vai para um privado. Não, mas no interior. Está a ver? Mas há interior que não vai. Há interior que está bem organizado e que faz junto do seu hospital. E basta ir aqui à zona de Castelo Branco ou da Guarda para perceber isso. E pergunta-se, porquê é que o Médio Tejo não está a conseguir? Por causa deste erro de base de planeamento. Mas e é que é esta questão? O G. Paiva estava a falar nas outras populações, eu acompanho porque dou como exemplo, dou sempre este exemplo. Quando eu fui candidato na altura em que ele foi, houve uma coisa que eu fiz. Fui a Ferreira do Zezer falar com o já ex-presidente da Câmara, na altura o Luís, que era presidente da Câmara, ele já era presidente da Câmara, e como havia as guerras políticas e tal, e lá em Ferreira as intervenções políticas, e eu antes ia lá acompanhar, porque o PS tinha lá pouca gente, ia lá fazer as campanhas e tal, e eu fui lá de propósito para dizer assim, ó Luís, eu sou candidato em Tomar, para o PS não sou candidato aqui em Ferreira. Tu vais ganhar, que eu tenho a certeza. Quer dizer, eu sabia que o Luís, absolutamente, aquilo era voto certo. E ganhava. E eu não sei se vou ganhar. Mas se eu ganhar, a luta que ele tinha por aquela estrada que hoje lá está, eu vou ser um teu parceiro na luta pela estrada. E é um pouco no sentido que o engenheiro Paiva estava aqui a dizer. Porque aquela estrada não interessava à Ferreira. Interessava a Tomar. Porque quando eu digo que aquilo dá para ir a Ferreira, e hoje eu vou lá muitas vezes a Ferreira e passo na estrada e lembro-me sempre disso, e digo, pá, maravilha vir a Ferreira, tem estrada. Mas é para as pessoas de Ferreira, da Sertã, virem também a Tomar. Isto que o engenheiro Paiva pôs aqui na saúde também é o problema que a gente está aqui a falar, e já falámos aqui, é um problema das pessoas que têm ausência de cuidados de saúde.
manifestamente. Mas também é dos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, toda a gente que trabalha nos hospitais. Desde que isto piorou, e piorou há uns anos para cá, este sistema de saúde, começaram a querer gerir bem e geriram sempre mal, também geriram as expectativas das pessoas e dos profissionais de saúde. Os médicos estão descontentes, os enfermeiros estão descontentes, todos os técnicos estão descontentes, porque também não sentem que têm condições para prestar um serviço. Porque sabe, eles também estão na comunidade, vivem na comunidade e percebem, e como técnicos percebem, que as instalações onde estão e as suas disponibilidades técnicas para servir a população podia ser mais bem aproveitada. Portanto, se fizéssemos uma reunião com os médicos e enfermeiros, e já tem acontecido, penso eu, várias coisas, né? Eles têm a oportunidade de dizer que está tudo errado. E, portanto, podíamos ter maior rentabilidade utilizando os técnicos que temos instalados no terreno para servir melhor as populações. Mas eu só queria dizer isto assim. O que o IGEPAI há pouco disse, acontece e ainda hoje acontece. O que é que, aqui há 20 anos, eu vinha de Madrid e a minha mulher entrou uma coisa no olho, começou a ter ali o problema a desenvolver-se e tal, não sei o quê, e eu vim a viagem toda preocupado, paro, não paro, disse, eu paro aqui numa farmácia, não paro, cheguei, fui direito aqui ao hospital, Tomar. Chego ao hospital Tomar, ainda no velho Hospital da Misericórdia, e o médico lá estava, olhou para aquilo, era um médico novo, olhou para aquilo, ficou eu disse, isto devia ir para Lisboa, porque aqui eu não consigo fazer nada, isto devia ir a Lisboa. E eu disse, doutor, não tem problemas, vinha de Madrid de carro, eu digo assim, ir a Lisboa, vou já, até eu passo aqui um papel, você não precisa de ambulância, não, eu vou já conduzir. Meti-me com a minha mulher no carro, e quem vem de Madrid aqui também é mais uns quilómetrozinhos, já tínhamos autoestrada, vou a Lisboa. Cheguei a Santa Maria, tive tanta sorte, uma empregada pega no papel, vai lá ao médico da triagem, aquilo já era à noite, e manda à oftalmologia. A oftalmologia, corri o edifício todo atrás dela, lá num 7º ou num 10º piso, lá estava uma médica que estava de prevenção sozinha, olhou para a minha mulher, tratou-a, veio para casa, impecável. E eu digo assim, fiquei satisfeito, lá está o que tinha as condições para guiar o carro. Ele falou há pouco aqui, os meus 2 netos nasceram em Coimbra, não nasceram cá, com muitos. Diz assim, não faz mal nenhum. E os seus 2 netos nasceram pós esta decisão. Não sei se foi. Um deles é de certeza. Se calhar, pois, o mais novo é de certeza. Agora veja, mas porquê? Mas a decisão é a mesma que o Pava falou. As pessoas que podem, cavam daqui para fora. Sim. Vamos lá ver. Em privado a gente diz, o que é que se chama Abrantes? O posto da morte. Não é? Hospital. O que é que se diz em privado? Aquilo chama-se o posto da morte. Aquilo não tem condições dignas de trabalhar lá. Os profissionais não têm condições para a população. E no posto da morte a gente continua a fazer obras no posto da morte? Não. Aliviando o posto da morte, que é o que se chama em gíria de conversa aí fora, é o posto da morte, Abrantes, porque aquilo não tem as condições mínimas. As pessoas estão lá 10 e 12 horas numa maca num corredor. Não há necessidade nenhuma. Se temos depois instalações em Tomar e Torres novas, com condições, e se temos técnicos, porque andaram os médicos e todos os dias para Abrantes. Eu conheço alguns, vários, todos nós conhecemos. Aquilo alguma vez dignifica. Se eu tiver que ir trabalhar para Abrantes, eu vou até para Lisboa trabalhar. Já trabalhei em Lisboa, vinha de comboio todos os dias. E há muita gente que o faz. Mas não é a mesma coisa, ainda por cima, partir de Tomar para ir fazer um serviço a Abrantes, quando eu sei que tenho condições, todas, e as melhores, em Tomar para fazer. Para que é que eu, se estou doente, tenho que ir numa urgência a Abrantes, se eu posso ir aqui? Urgência. E eu tenho aqui urgência, mas é uma urgência faliciosa. Eu vou ao hospital de Tomar a pensar que vou lá servido, vou com problemas. Chego lá, estou na fila horas, saio daqui, vou para Abrantes, estou lá mais horas, porque lá está mais... E não tenho condições. Há aqui uma má gestão, claramente, vamos ser claros, não vale a pena a gente perder muito tempo. Há uma má gestão do dinheiro público, porque também foi falacioso quando alguém se atreveu a dizer que ia gerir e que ia poupar, foi tudo mentira, porque essas coisas ditas assim é mentira, e só há uma palavra, o português é uma língua fácil de trabalhar, porque mentira é mentira, aldrabão é aldrabão, e ladrão também é ladrão. Há várias palavras que aplicadas aos políticos e aos dirigentes assentam que nem uma luva, caracterizam o que acontece, e aqui foi o que aconteceu. Eu acho que essa matéria em poupança, essa justificação foi tudo de poupança, mentira. Tudo agora mentira. Acaba por ser aqui desmentida, uma vez que vai ser feito um investimento a rondar os 2 milhões de euros na urgência de Abrantes. Mas para quê? Se nós temos urgências aqui com que... Claro. Nós temos instalações. Agora vamos lá ver. Nós temos instalações, temos técnicos. Precisamos deslocar um técnico ou 2 que se calhar não é deslocá-lo. É ao contrário. É que ele não se desloca. Porque é que vai daqui o médico prestar serviço a Abrantes, onde o médico tem que ir... É uma coisa assim...
invulgar e tal, mas na Assembleia da República eles também vão à casa de banho. Tem um serviço fora para não estar lá para votar e tal. Está aí algum projeto de resolução? Um projeto de resolução obriga o Governo a agir, mesmo efetivamente a agir, ou eticamente só a agir perante aquilo que é dito pelos legalmente tem de justificar. Tem de justificar, sempre. Tem de esclarecer sempre. Ou não concorda? Não concordando, tem de dizer, tem de explicar minimamente. Desculpe, eu fiz várias reuniões. O projeto de resolução foi ignorado. Não, está bem, mas sabe, é isso que eu lhe estou a dizer. Não é o projeto de resolução que foi ignorado. É o deputado que foi ignorado. E é aqui que está a questão. Quando exerci estes lugares, nós, presidentes da Câmara do Distrito, com os deputados, reuníamos com o ministro. Com o ministro. Ou seja, o partido existe para isso. Ou seja, era o ministro do nosso partido que tinha de aceitar a nossa reunião e as nossas justificações. E ele justificava o contrário. E agora seria o deputado Hugo Costa que teria as justificações do secretário de Estado para que assim não se cumprisse. Está a ver? Agora, não é o contrário. É o deputado que faz o papel dele. Eu estou a lutar por população, até estou ao lado da oposição e tal. Fica porreiro, ganha aqui os votos. Os outros do outro lado ganham os votos. E vamos enganando as pessoas assim. Não é assim que se... Não, isso é sobreviver na política. Não é fazer política para o benefício da população. Se a gente recuar, isto chama-se em português, eu gosto muito das palavras do povo. Mais um minutinho até terminar. Das palavras do povo para... Ao tempo, a Câmara tinha um problema, em Tomar aqui há uns anos, um problema assim. O Governo, o Estado dizia que construía um hospital se existisse terreno, não havia terreno. Então o que é que a Câmara fez? Foi uma coisa maravilhosa. O CDS, o PSD... O PS e o PC, os 4 partidos na Câmara, por unanimidade, arranjaram o terreno e ofereceram ao Estado. Chama-se entalar o Governo, entalar o Estado. Exatamente. E isso teve um valor histórico que tem que ser dado à importância às pessoas que o fizeram e aos partidos que o fizeram ao tempo. Entalámos o poder político. Entalámos estes habilidosos da política que se instalam às vezes nas Assembleias da República e nos governos e que nos tramam. Porque era muito fácil, eles diziam assim, que eles nunca vão ter terreno. E então nunca nos vão arranjar terreno. E a gente dizia, nós construímos o hospital, então entalámos-los. E depois, ainda por cima, era o governo do Guterres e a Maria de Belém e tal, e foram entaladinhos, porque chegaram ali assim, está aqui, o terreno, façam. Eles diziam que faziam e construíram-no. Às vezes é preciso entalar os políticos, porque os políticos, com a habilidade, tentam fugir e iludir os cidadãos. É este tipo de coisas que a gente vai voltar ao tema muitas vezes aqui a conversar, que eu discordo e que me faz às vezes mexer, que me fez andar na política, que ainda me faz sair de casa para vir à política ou para intervir, é que é preciso entalar as pessoas nas habilidades. Exatamente. Isto que se fez na altura por unanimidade, hoje não adianta dizer, porque foi no tempo do A ou no tempo do V que se tomou esta ou aquela decisão. Que até nem é verdade. Eu vi o deputado a dizer que foi no tempo do PSD que se tomou esta decisão da médico-cirúrgica. Não é verdade. Foi no tempo do Partido Socialista, porque foi quando se fez a nova rede, digamos, mas não interessa em que tempo é que foi. Sim. O que interessa é que o tempo de hoje é um tempo de investimento numa nova unidade básica médico-cirúrgica. E esse investimento vai-se fazer em Abrantes. E vai-se fazer em Abrantes, tendo sido dito ao nosso deputado que ia ser aqui. Portanto, alguém está mal nisto e é esta decisão que cabe essencialmente ao Partido Socialista fazer neste momento. Eu receio é que já vá tarde. Muito bem, e assim finalizamos esta primeira parte de Conselho em Revista. Vamos voltar já de seguida. Estamos de volta à segunda parte deste Conselho em Revista. Vamos continuar, depois de termos analisado a questão da saúde, vamos então entrar nesta reta final da edição desta semana e, como habitualmente fazemos, os nossos comentadores trazem à mesa respectivos temas. António Paiva. O tema que eu gostava de trazer hoje, como sabem, a semana passada ou há 15 dias trouxe aqui este da televisão digital terrestre. E já com muitas reações, por acaso. Sim, ótimo. Eu vou fazendo sistematicamente com coisas que entendo que são do interesse das pessoas que não têm acesso à rádio como felizmente nós temos e podemos tornar mais públicos para ver se conseguem melhores ajudas e maiores esclarecimentos. E o que eu trago hoje é o banco do CTT.
E porquê o banco do CTT? A primeira pergunta que eu faço, e fiz logo quando soube que era preciso o banco do que ia haver o banco do CTT, sempre achei que o CTT, apesar do esforço de muitas pessoas e até funcionários dos próprios CTT para que seja um bom serviço, os CTT sempre tiveram dificuldades em prestar serviços bons em tempo, etc. E por isso surgiram uma série de entidades a fazer transporte expresso, etc., por causa disto. Mas pronto, entretanto, os CTT resolvem que têm um banco, como se já não houvesse bancos suficientes em Portugal. E eu vou-lhe contar então o que é que me aconteceu esta semana. Fiz uma escritura, na empresa onde trabalho, fizemos uma escritura com um senhor de idade, 70 anos. E o senhor de idade mudou de um banco, que eu não vou dizer qual é, porque respeito, para o banco do CTT. E, portanto, o senhor mudou para esse banco. Porquê? Porque foi aliciado que no banco do CTT não pagava aquela mensalidade que todos os bancos estão a pagar hoje. Despesas lá da... Despesas, certo? Primeira coisa que eu não tenho dúvidas que aconteceu. A Caixa Geral de Depósitos informa mal. Porque, efetivamente, um reformado com mais de 65 anos não paga as comissões, certo? Portanto, se calhar o senhor foi mal informado logo na base, mas não interessa. O que é que o levou a ir para o novo banco? Não é o novo banco no sentido de novo banco, é este banco do CTT. O senhor está a fazer uma escritura, o senhor precisa de pagar o IMI e o imposto de selo, certo? E, portanto, a notária, que ao mesmo tempo é conservadora, passa-lhe para a mão uma peça do multibanco onde ele tem de pôr aquele cartão. Para pagar, ele mete o cartão e o cartão não funciona. Pura e simplesmente. O cartão do banco CTT não funciona. E tal, como é que faz? A advogada que está connosco oferece para ajudar e diz: sim senhor, então vamos lá abaixo, porque pode ser emitido o documento do IMI e o documento do imposto de selo no multibanco, e vai ao multibanco para pagar. E o senhor vai lá abaixo, portanto estamos a falar de um homem de 70 anos, vai lá abaixo, mete no multibanco, o primeiro saiu o talão, o segundo não sai talão. O erro não é do multibanco onde ele foi, e tal, tenta contactar, portanto, a escritura era para ser feita às 2, foi feita às 5h30. E sabem como é que foi feito? Porque o meu colega da administração resolveu pagar o IMI por o senhor. Porque entre o telefone para as senhoras do CTT, agora, a questão que se põe agora é para quem do CTT? Para os do banco? Quanto tempo demoraram a atender, etc. Ou seja, um péssimo serviço a pessoas de idade que já estavam em bancos que podiam estar a prestar muito melhor serviço a estas pessoas. Ou seja, esta forma, sabe, e eu trouxe este tema por uma razão. Primeiro, para pedir àqueles que são bancários para terem mais paciência com as pessoas de idade e com as pessoas que só têm lá a reforma, é verdade, mas trabalharam toda a vida. Os bancos são públicos e prestam um serviço público. E eu, quando digo são públicos, digo isto mesmo. Houve uma prova disso mesmo agora, e o Obama disse isso nos Estados Unidos, que é, independentemente de uma economia de mercado, a dada altura foram chamados os contribuintes a pôr dinheiro dos seus impostos para resolver muitos problemas que tinham o sistema bancário. E se nós queremos verdadeiramente convencer o idoso que o dinheiro não está bem debaixo do colchão, porque é um risco para a pessoa, é um risco para um idoso ter dinheiro em casa, porque está sujeito a um assalto, está sujeito a ser até morto por causa de meia dúzia de tostões. Se nós sentimos isso, então nós temos de ter condições para que as pessoas tenham em bancos que prestam bons serviços, e a Caixa Geral de Depósitos já presta bom serviço, e outros bancos, o Novo Banco ou outros bancos, prestam bons serviços, mas estas pessoas têm de saber que têm acesso a estas contas sem ter de pagar as tais comissões. Porque custa a pessoas que ganham 200 ou 300 euros pagar uma comissão de 5,60 € mais o imposto. Custa. A gente tem de pensar, mas são só 60 euros no ano. São 60 euros no ano, mas é para nós. Estas pessoas têm de estar bem informadas. Aqui foram atrás de não pagar comissões e este senhor, pura e simplesmente, o cartão não funcionava. Depois fomos-nos tentar informar há um problema com o sistema informático do banco do CTT. Claro. Pronto, e fica este senhor nestas condições. Quer dizer, o senhor vai aliciado para ali porquê? A única razão,
Qual é que foi? Foi o raio dos 5 euros. Que ele nem teria que pagar no outro lado. Se estivesse bem informado, ou seja, se realmente tivesse dado conta, olha, eu sou reformado, estou nestas condições. Portanto, há aqui, Portugal tem este problema. É uma falta de informação às pessoas comuns que precisam desta informação. Isto foi o que mais me... Olha, foi a principal razão pela qual eu enverdei por a política a dada altura na minha vida. Se calhar falta de paciência também de quem atende. Que não tem a paciência para atender e cumprir a sua função. Mas já não atendo muitas pessoas. Eu quase já não vou a um banco. Faço praticamente tudo a partir de casa. Já há muita gente que não se atende. Pessoas mais estas têm de se atender. Têm de sair ao balcão, claro, exatamente. têm de se atender. E é por isso que não me custa a mim pagar os meus 5,60€. Não me custa pagar. Eu sei que é para esse serviço. Agora, se esse serviço não está a ser prestado e eu estou a pagar os 5,60€ e nem ponho lá os pés, não estou a perceber o que é que está a acontecer. Não, esta questão é muito importante e eu noto isso. Olha, o Banco do CTT, já é difícil ir ao CTT sem banco quando fará... Quando o Paiva falou do Banco CTTs, lembram-me logo os próprios CTTs. Isto levava-nos a uma conversa maior, dá para outros temas. Afinal, o CTTs, pelas notícias que tenho visto, vão funcionar pior. E foram privatizados, etc. E nunca devíamos ter... Eu sempre fui contra. E não era uma questão... É uma questão ideológica, mas é tal da minha ideologia, porque quando eu estou eu, ideológico. Não recebo ordens nem instruções do Largo do Rato para este tipo de coisas. O banco dos CTTs entra nesta mentira depois. Mas também temos que reconhecer que é assim, a Caixa Geral de Depósitos é o meu banco de eleição e depois tenho outra de eleição que é o Montepio. Eu não tenho pouco dinheiro e com algum sacrifício mantenho as duas a pensar quando é que acabo com uma e só fico com uma. Mas acho que em Portugal, e esta minha ideia, os anos têm dado razão, os portugueses deviam também pensar num certo patriotismo e dizer assim, Caixa Geral de Depósitos é portuguesa, é na Caixa que tenho. Mas também, eu estou com o pai, passa-se um ano ou mais não vou ao banco. Aqui há tempos quis ir ao banco, à Caixa Geral de Depósitos, saber uma coisa. Estive lá aí uns 40 minutos. O banco, entretanto, fechou e estavam lá 3 pessoas. E vi que nem atendiam as 3 pessoas. Eu vim-me embora, nem disse boa tarde, vim-me embora, nunca mais voltei ao banco. E fiquei sem vontade de ir à Caixa Geral de Depósitos. E só fico agarrado à Caixa Geral de Depósitos porque a minha pensão de reforma vem da Caixa. Mas um dia destes, eu julgo que é possível já mudá-la e acabo com a Caixa Geral de Depósitos. Mas eu estou a dizer isto porque as pessoas... A ir ao encontro que o Paiva disse. As pessoas que estão nos bancos a trabalhar também têm que ter atenção a estas coisas. Estão a prestar um serviço público. E tem que ser chamado... Agora, eu percebo o momento em que vivem os bancários, e na Caixa Geral de Depósitos, e nos outros também. Há uma certa incerteza e uma certa instabilidade que é dada aos funcionários. Portanto, os funcionários estão desmotivados. E eu percebo isso. E, portanto, falo isto agora aqui, mas porque também a culpa não é às vezes só dos funcionários, é da administração, do sistema, do Estado, que não tem garantido uma certa estabilidade emocional às pessoas, para as pessoas servirem. Eu julgo que estes temas têm de vir à baila, e isto eram temas que os partidos que fazem política deviam trazer. Eu julgo que aqui, Caixa Geral de Depósitos, Montepio e Caixa Agrícola deviam ser os bancos de eleição dos portugueses. E, sobretudo, daqueles que o Paiva falou aqui, dos mais desprotegidos. Desprotegidos não é no sentido de não terem, às vezes, dinheiro, porque às vezes até têm dinheiro. Desprotegidos em termos de informação, de atualização, já são pessoas mais antigas, que não têm acesso às novas tecnologias e que já não têm um grau de percepção das coisas, não estão tão atentas, etc. Alexandre, serem mais confiáveis, que eu quero dizer. Eu vou-lhe dar este exemplo. Este senhor era imigrante, não é? E por isso estava a pagar a tal taxa. A partir do momento que passa a ser residente e reformado, é evidente que já não precisa de pagar. E vai atrás desta má informação. A minha questão é, eu não tenho nada contra a criação do banco do CTT. Agora, quando criar o banco, não é dizer, vamos criar um banco, e depois os utentes são tratados como coisa nenhuma, que foi o que aconteceu, que é, no primeiro telefonema, já que sentem, e depois a senhora ainda foi capaz de dizer a este senhor, está-nos a acontecer com muitos e tal. O que é que interessa para o senhor? Ele é que ficou com um jeitinho, ainda por cima tinha de voltar, portanto estava a ver que não conseguia fazer a escritura, estávamos todos a ver, e aqui é um erro de que é aliciar uma pessoa sem conseguir garantir o básico, que é, o senhor tem lá o dinheiro na conta e levanta o seu dinheiro da sua conta quando quer.
Isto é um serviço mínimo que tem de assegurar um banco. Tudo o resto de aplicações, das tais coisas bonitas de que se fala muito, não é? E que depois só dá para andar milhões fugidos não sei onde, não é? Porque veja-me isto da Bitcoin. Como é que é possível a Bitcoin ir a 11 mil euros por ação? Quer dizer, porquê? Porque é o dinheiro que não se consegue detectar onde é que anda no mundo. E isso vale dinheiro. Vale dinheiro, continua a valer dinheiro, não se saber onde está o dinheiro. Isto é assim. Isto é assim. Quer dizer, portanto... Não, mas aqui há a função do Estado também é garantir, como o Paiva no fundo também aqui coloca a questão, é o Estado e os bancos públicos têm que garantir boa qualidade e seriedade. Porque se o fizerem, a outra banca privada tem que ir atrás. Se tem que ir. Agora, quando se criou a imagem que estar no banco, no BES, ou estar no Novo Banco, ou estar no BCP, ou estar no não sei quantos, ou não sei quantos, que é tudo a mesma coisa que está na Caixa, ou que está no Montepio, ou que está na Caixa Agrícola, não é a mesma coisa. Mas isso é porque o próprio Estado se demitiu. O Estado demitiu-se, a gente percebe porquê. É fácil dizer, e não vale a pena a gente estar aqui a perder tempo, e os ouvintes estão-nos a ouvir, e a gente dizer porquê. Porque muitas das pessoas que saltitam de banco para banco e saltitam da Caixa para o privado andam a tratar dos seus negócios. Por isso é que é fácil de explicar porque a Telecom rebentou, e porque é que o BES rebentou, e porque é que alguns ficaram com o dinheiro da rebentação. E alguns pagaram. Todos nós pagámos aquela rebentação. Não é? Mas alguns ficaram com o dinheiro. Isso. Essa imagem devia de envergonhar os dirigentes, os governos, os governantes, e terem uma atitude diferente em termos do dinheiro público e das empresas públicas. Porque depois isso obriga que os privados façam igual ou melhor. Porque eu, se tivesse um banco privado, e eu sou pelo livre comércio e a livre iniciativa, posso ter um banco, tenho que geri-lo com qualidade semelhante ao do Estado. Agora, quando o Estado abandalha, mais uma palavra que é fácil de perceber, abandalha o sistema, os privados abandalham o sistema. Quando o Estado tem uma atitude menos boa perante os funcionários e perante os clientes dos seus bancos, os privados também baixam a qualidade do atendimento. Portanto, é aquilo que se fala aqui, que o Paiva, no fundo, que trouxe, em resumo, para mim e para os ouvintes, é o Estado, por um lado, desleixa-se, e estas empresas, como agora privadas, que é o caso dos CTTs, entram no sistema e vão enganando as pessoas, e as pessoas são enganadas. Olha, eu só queria dizer isto que me parece importante. O que há umas décadas todos estávamos a ver, que eram agências a mais dos bancos, todos estávamos a ver. Não sei porque é que os bancos não estavam, mas pronto, todos estavam. O comum das pessoas pensava porque é que havia 2 e 3 agências do mesmo banco em Tomar, não é? E todos os bancos em Tomar. E hoje está-se a concretizar isso. À custa de todos nós, está-se a concretizar o retrocesso até uma agência pura, e até já há municípios a reclamar que perdem a única agência que têm, não é? Agora, toda a gente também já percebeu que nós temos bancos a mais em Portugal para o movimento que há, não é? E mesmo assim aparecem mais bancos, uns a matar só os outros, ou seja, sem que haja alguém que informe e que diga, porque eu até estou de acordo com aqueles que queiram conscientemente passar para o banco do CTT. Não tenho nada contra. Agora, passar a aliciar pessoas que não estão suficientemente informadas e depois elas próprias serem vítimas de uma mudança que fizeram acreditando, isso é que eu não acho que esteja certo. Portanto, e é fácil da gente perceber quais são as pessoas que têm informação e quem são as que não têm informação. E geralmente as pessoas de idade que foram imigrantes, que têm menos informação, que hoje até trabalharam toda a vida e, portanto, não tiveram acesso a meios de leitura que lhes permita perceber, estas são aquelas que requerem mais atenção. Se há pessoas nos bancos sem paciência, arranje-se uma que tenha mais paciência e ponha acesso a atender essas pessoas. Agora, o sistema tem de resolver isso. Mas o custo do dinheiro... O dinheiro custa tudo igual já nem vou falar no atendimento no CTT, já nem vou falar no atendimento também não vou ao CTT, porque realmente a antipatia associada a muito desse atendimento é enorme, não é? Isto tem tudo a ver com o estado de espírito com que as pessoas têm, porque, vamos lá ver, o Estado, esta última crise veio baixar a qualidade de toda a gente, porque a inquietação é para todos. Hoje a gente chega a um banco, eu calculo que aquelas pessoas que estão no banco não sabem se amanhã tem lá emprego, porque a reestruturação que aconteceu
e está a acontecer. Mas não é E isso justificação. não, eu sei que não é justificação. Não é justificação. Eu não estou a dizer que é justificação, mas estou a dizer que Aliás, é quanto consequência. melhor você atender, quanto melhor prestar o serviço, mais imprescindível fica dentro da sua organização. Sim, está bem, mas o problema aqui é que se criou um clima, porque o dinheiro custa, esta história dos bancos e muitos bancos, o dinheiro custa o mesmo. Praticamente, há diferenças, sim. Mas se você for à Caixa Geral de Depósitos ou se for ao BCP, se calhar, se quiser um empréstimo, o dinheiro custa o mesmo dinheiro, isso é verdade, e os juros também é quase iguais. Sim, eu nem vou falar nisso porque depois o senhor mostrou-me o extrato e tal para eu tentar ajudar e depois percebi que por a transferência ele pagou mais do que se estivesse noutro banco, não é? Portanto, quer dizer, é evidente, sim, também tem razão. Meus senhores, vamos então terminar. A habitação social irá ficar para a próxima edição. Então, só queria dizer aqui uma coisa, já ia para dizer duas, a habitação social era um tema, mas é só dizer uma coisa que é assim. Sim. Amanhã a Santa Casa da Misericórdia faz 507 anos. Exatamente. Às 10h30 há uma missa de Eucaristia e de Ação de Graças presidida pelo novo Bispo Dom José Augusto Traquina Maria, Bispo de Santarém. E portanto eu chamava a atenção da população, dos irmãos da Misericórdia, das pessoas de Tomar, que quiserem assistir a esta missa, que será interessante. E depois há uma cerimónia de juramento de novos irmãos, uma coisa rápida, e que a missa é acompanhada pelo coro dos colaboradores e irmãos da Santa Casa, e mais o maestro Brian McCann e mais uns músicos que vão acompanhar a igreja, na Igreja da Misericórdia, a missa, e portanto eu fazia esse apelo para a população comparecer, e porque a Misericórdia nos seus 507 anos está viva, mas precisa de ser mais conhecida da população e se estar mais a conhecer à comunidade. Muito bem, fica então esse convite, meus senhores, muito obrigado. Obrigado, Muito uma obrigado. boa noite, um bom feriado e um bom fim de semana para todos. Muito Igualmente. bem, e voltaremos numa próxima edição. Fique bem, fique com a Hertz.